Olá, amigos do canal Vem Contar. Que prazer estar de volta aqui para conversar com vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer muito a audiência de vocês, as curtições, as inscrições. Todo esse movimento que está acontecendo já elevou o canal para outro patamar. Muito obrigado. E você que está sempre passando no nosso canal para dar uma olhadinha nos vídeos, curte também, faz sua inscrição que vai ajudar mais ainda, ok? Muito bem, então hoje temos mais uma resenha, dessa vez para falar do livro A Psicologia Financeira. Quer saber mais? Espera só um pouquinho que eu te conto depois da vinheta. É mais uma resenha importante que nós trazemos para você. A primeira foi sobre o livro Pai Rico e Pai Pobre, e agora este best-seller internacional, A Psicologia Financeira, de Morgan Housel. Esse livro é um livro muito bom. Eu não sei se vocês já ouviram falar, ou se já viram algum amigo, algum colega de trabalho que já tenha comprado esse livro, e sigam o mesmo caminho, porque realmente é um livro muito bom. É um livro com lições atemporais e fala sobre fortuna, ganância e felicidade, relacionando o processo de ter dinheiro com felicidade ou a falta dele com a infelicidade. Um dos livros de finanças mais originais dos últimos anos, e ele tem 20 capítulos. Quer saber mais? Vem que eu te conto. E o principal enredo do livro trata da história do Ronald Reagan, que morreu aos 92 anos, e por que ele foi tão famoso e ganhou as manchetes do mundo todo? Exatamente porque ele guardou 8 milhões de dólares. E guardou não de forma tão fácil. Ele trabalhou por 25 anos consertando carro em postos de combustível e 17 anos como faxineiro, limpando uma loja de rede de departamentos. Então, esse senhor, que tendo uma vida simples, somente com ensino médio, nasceu na zona rural, ele conseguiu poupar e manter esse patrimônio de 8 milhões de dólares. E desse patrimônio, ele deixou 25% para os enteados e 75% destinado para hospitais e bibliotecas. Mas aí vem a pergunta, por que psicologia financeira? Exatamente por causa do comportamento. A psicologia não estuda o comportamento, as relações, as emoções, todo o comportamento do indivíduo. Então, as finanças têm mais a ver com o comportamento, com a psicologia, do que necessariamente com o dinheiro. E é isso que o livro traz, destacando esse comportamento em relação ao dinheiro. E faz todo sentido, porque não é a questão técnica, o diploma, ou você está de terno e gravata porque é um executivo, que você vai conseguir construir um patrimônio tão vultoso. Isso tem a ver com o comportamento, com as suas atitudes em relação ao dinheiro. Fica aí que eu te conto mais. Ser constante é outro destaque do livro. Quando as pessoas estão sem dinheiro, ou estão sem trabalho, por exemplo, elas aceitam até ganhar menos para conseguir essa vaga no mercado de trabalho. Mas quando entram, elas sempre querem mais, e isso é do ser humano, cada vez mais, cada vez mais. Agora que eu já tenho esse trabalho, eu vou querer comprar um carro, aí compro o carro. Depois que compro o carro, eu quero trocar por outro. Agora eu quero comprar um apartamento, uma casa, e depois quer comprar a casa, a mansão. Então sempre querendo mais. Isso não é prejudicial. O que é prejudicial é você não ter essa evolução equilibrada. E ser constante é estar observando quanto você ganha e quanto você tem para gastar e para investir. Você é constante nos relacionamentos? Você é constante no seu trabalho? Você é constante com seus familiares? E isso é bom ou ruim? É muito bom, porque isso traz equilíbrio. Nas finanças funciona do mesmo jeito. E nesse contexto, a gente lembra da dupla chamada GG, ganhar e gastar. É fácil equilibrar esses dois polos? Não é. O que você ganha é suficiente para os seus gastos? Você gasta mais do que ganha? Você ganha mais do que gasta? E o excesso você economiza? Faz investimentos? Percebem que tem a ver com o comportamento, até com princípios orçamentários, de você utilizar os recursos que tem para a sua manutenção, para os seus objetivos, mas sempre pensando na constância, no equilíbrio entre receita e despesa, entre ganhar e gastar. E nós sabemos que há vários tipos de investimentos. Alguns com renda fixa, como por exemplo o CDI,
outros de rendas variáveis, atrelado ao índice da Bolsa de Valores. E independente do tipo de investimento que você faz, é sempre importante ter uma margem de reserva, exatamente para poder socorrer no momento de imprevisto. E por que você precisa guardar? Por conta das crises que ocorrem. Ou é uma crise econômica, ou é uma guerra, e esses imprevistos atrapalham a sua constância de ganhar e gastar. Então você precisa ganhar e readequar os seus gastos, os seus investimentos com aquilo que você ganha. Ainda sobre essa questão do comportamento, você pode ganhar muito bem e não ter tanta necessidade de gastar, mas as suas atitudes, a ansiedade de gastar, mesmo sem necessidade, faz com que você deixe de ter a constância e passe a se endividar, passe a ter problemas financeiros. Por isso, controle suas emoções e evite a impulsividade. E sobre riqueza? Tem alguém rico aí? Tem alguém que quer ser rico aí? Quem não quer, né, gente? E o que o autor fala a respeito da riqueza? Tem esse trecho muito importante no livro que diz que ser rico é gastar dinheiro que você tem, não o dinheiro que você não tem. Ou seja, você gastar o que não tem, você está usando recursos de terceiros. Uma hora ou outra essa corda vai arrebentar, essa balança vai quebrar, né? Há um desequilíbrio. É o que acontece com a maioria das empresas. Algumas, infelizmente, já nascem devendo. Ao invés de ter um capital de giro próprio, já buscam recursos de terceiros. E por não saber administrar adequadamente, usam sempre de forma constante esses recursos de terceiros. E isso não é enriquecer, isso é se endividar. Trazendo para o nosso lado, como pessoa física, funciona do mesmo jeito. Falamos agora há pouco sobre a dupla GG, ganhar e gastar. Então, se nós ganhamos determinado valor, temos que controlar o nosso comportamento, as nossas emoções, as nossas ansiedades e impulsividade para gastar somente aquilo que temos. E você pode estar pensando, mas eu não faço captação de recursos junto aos bancos, eu não faço empréstimo. Mas eu pergunto para você, e quando vem a fatura do cartão de crédito? Você paga toda a fatura ou deixa um pouco para os outros meses? E isso vai se acumulando como uma bola de neve. Porque se você faz isso, é trabalhar com recursos de terceiros, é se endividar. Mesmo não buscando formalmente um banco para fazer um empréstimo, uma captação de recursos, você está utilizando recursos de terceiros. Então vamos mentalizar. Ser rico é gastar o dinheiro que você tem, não o dinheiro que você não tem. Meus amigos, ganhar dinheiro é uma coisa e mantê-lo é outra completamente diferente. Outro ponto importante faz menção ao sucesso. Seu sucesso será determinado pela forma como você responde aos momentos pontuais de terror, não pelos anos passados no piloto automático. E isso tem muito a ver com a figura do investidor. Uma hora tem recurso suficiente, outra hora precisa mudar completamente a composição daqueles investimentos, o que era curto prazo transfere para longo, o que era de baixo risco vai para alto ou vice-versa, e assim precisa fazer essas mudanças. E o sucesso que é destacado no livro, ele faz referência exatamente a esse padrão de comportamento. Não é porque você teve momentos positivos, glamurosos, de bons resultados no passado, que isso vai se perpetuar, que isso vai ser constante. Você precisa lidar com momentos adversos, como ele mesmo diz, com momentos de terror. Não foi essa maré mansa do passado, que você esteve na zona de conforto, que vai garantir o sucesso posterior. É você saber como lidar em momentos adversos, em momentos de terror. Então o seu sucesso vai ser medido exatamente pela forma como você vai se comportar, as suas atitudes nesses momentos difíceis, onde você pode perder investimentos, aquilo que você projetava ganhar, você não vai ganhar, ou você deixa de ter determinadas receitas. Qual vai ser o seu comportamento diante disso? Por isso que faz sentido também aquela passagem que nós falamos no começo do vídeo, de você guardar, de ter uma reserva para momentos difíceis. Estão gostando? Tem mais. A gente fala isso no mundo financeiro, mas serve também para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional. Não é no momento de alegria, no momento de descontração, que a gente vai obter sucesso. É exatamente nos momentos difíceis. E tem coisa melhor do que você surpreender alguém
com uma atitude positiva, uma atitude diferente daquela que alguém talvez estivesse esperando? Hoje, com o mundo da tecnologia, com o nível de conhecimento mais compartilhado, as pessoas estão em níveis técnicos muito parecidos. Mas o que é que muda hoje de verdade? O que muda são as habilidades pessoais, as habilidades de comunicação, as habilidades interpessoais, é o comportamento, é como lidar com situações diferentes daquelas que você muitas vezes nunca teve. Então, o sucesso financeiro e o sucesso pessoal e profissional, eles são muito parecidos nesse aspecto. É você saber lidar com situações de terror, situações difíceis. Fica a dica. E se estamos falando de sucesso, teríamos que destacar uma fala dele que também tem no livro, que é do Bill Gates, onde ele diz que o sucesso é um péssimo professor. Ele faz com que as pessoas inteligentes acreditem que não vão perder nunca. E você concorda com essa citação? Eu concordo. Em outras palavras, ele quer dizer que a pessoa que foi acostumada a ter um ambiente mais fácil, a ter uma situação de vida mais confortável, onde tudo é mais fácil de resolver, essa pessoa acha que nunca vai perder. E esse é o perigo, porque não é o sucesso que ensina. Quem ensina são as dificuldades, quem ensina são as adversidades, quem ensina são as pessoas que nos decepcionam. Os nossos pais nos dizem, quem ensina é o mundo vai ensinar você, não é assim que eles dizem? Então são esses ensinamentos que ficam. Não é um sucesso, não foi aquele momento de glamour. Aquilo fica como uma lembrança muito boa, ou pelo menos deve ficar como uma lembrança muito boa, mas não como uma regra de que isso vai se perpetuar ao longo da vida. Então, dentro da psicologia financeira, esse sucesso, o momento que você teve de grandes retornos por conta desses investimentos, ele não vai garantir que você vai ter sucesso sempre. Por isso que o Bill Gates diz que o sucesso é um péssimo professor, faz com que as pessoas achem que nunca vão perder. E você que chegou até aqui nesse vídeo, eu te convido a dar o seu like e a se inscrever no nosso canal. Faz um comentário também, fala o que você está achando desse vídeo. Outra passagem importante do livro é essa provocação que o autor faz. Qual jogo você está jogando? Mas antes de falar sobre esse tema, eu pergunto para você refletir. A sua vida é igual das outras pessoas? A sua casa é igual das outras pessoas? Você é igual às outras pessoas? E por que em relação a finanças você precisa ter uma vida igual das outras pessoas? Por que o bem que o seu colega, o seu amigo, alguém da sua família tem, você precisa ter igual? E isso também tem a ver com comportamento, especificamente com ansiedade e com ganância. É você querer tudo o tempo todo e muitas vezes se comparando a terceiros. Contente com o que você tem ou lute para adquirir, mas de forma constante, como já falamos aqui. Sempre observando o que você ganha e o que você gasta. Senão você passa a ter um desejo excessivo, insaciável por riqueza, por poder, por posse. E isso passa a ter uma conotação muito negativa. Alguém com 50, 60 anos terá o mesmo pensamento de um jovem de 25 ou 30 anos? Claro que não. Talvez a pessoa mais velha vai procurar investir o seu patrimônio em renda fixa, em grandes empresas, vai procurar diluir esse patrimônio para protegê-lo. Já a pessoa mais jovem, ao invés de diluir, ela vai procurar multiplicar esse patrimônio, buscando investimentos mais arriscados, como, por exemplo, o day trade, compra de ativos financeiros, ações, contratos futuros, ou seja, operações de curto prazo, com um maior risco, mas também uma maior possibilidade de ganho. Então, gente, cada um joga um jogo diferente. Por isso a pergunta, qual jogo você joga? Por isso que é importante diversificar os investimentos. Sabe aquela historinha da cesta de ovos que você precisa dividir um pouco? É isso que nós precisamos fazer. Nós não tomamos as decisões certas o tempo todo. É isso que precisa ser feito. É diluir, dividir um pouco esses ovos em lugares diferentes. Porque senão, se você tiver algum acidente com a cesta de ovos, você vai quebrar todos os ovos. E se eles estiverem divididos, você vai quebrar alguns, mas vai preservar outros. E nesse contexto, a gente recorda sobre os principais perfis de investidores: o conservador, o moderado e o agressivo.
Então, quanto maior é o retorno, que é o caso do investidor agressivo, né, aquele que tem um perfil mais arrojado, maior também é o risco. Quando eu tenho um perfil mais conservador, eu tenho um retorno menor, no entanto, um risco menor também. Por isso é muito importante você conhecer o seu perfil como investidor, quanto você ganha e quanto tem para gastar, e quais riscos você está submetido a correr. Aqui também é um outro ponto muito importante trazido pelo autor a respeito dessa psicologia financeira. Ele traz, então, essas possibilidades de comportamento em relação a finanças, o otimista, o possibilista e o pessimista. Quando alguém é muito otimista, isso pode trazer problemas. Não é porque você não precisa ser otimista em relação aos seus investimentos. Você precisa ser otimista, mas realista. O autor diz que otimismo demais, você tende a baixar a guarda. Por isso, cuidado com a arrogância. E o autor faz uma comparação de forma extrema entre o otimista e o pensamento pessimista. Enquanto o otimista você baixa a guarda, o pessimista faz com que você fique mais atento. Inclusive, ele traz um exemplo, dizendo que se alguém chegar para você e disser que suas ações vão valer mais nos próximos meses ou nas próximas semanas, você vai ficar super contente. Mas se alguém disser ao contrário, que suas ações tendem a registrar uma desvalorização de 80%, 120% por conta de uma fraude contábil, certamente você vai parar um pouquinho, vai analisar esses investimentos, vai buscar informações para tentar recuperar aquele valor investido. Então é esse o comparativo que ele traz, é o comportamento que o otimista ele pode baixar a guarda, ficar menos preocupado, ficar mais confortável, e o pessimista ele vai se preocupar mais. Sobre esse pensamento pessimista, há um outro exemplo no livro que diz o seguinte: o The Washington Post escreveu em 1909, abre aspas, jamais existirão aviões de cargas comerciais. Os fretes continuarão a arrastar seu lento peso pacientemente por terra, fecha aspas. O primeiro avião de carga decolou 5 meses depois. Muitas vezes é esse pensamento pessimista que faz com que você se preocupe, tirando você da zona de conforto, fazendo com que você procure novas alternativas de sair daquela situação. Então, ser otimista demais pode ser preocupante, porque você fica cego em relação a várias situações que estão acontecendo ao seu redor, e aquele que tem um pensamento mais pessimista, mas não no sentido negativo, mas no sentido de preocupação, isso faz com que você se cerque de informações, se cerque de dados, para se certificar de que efetivamente aquela situação vai te beneficiar ou não. Por isso o possibilista, ele olha para os dois lados, ele tende a ser mais realista com os fatos. Digamos que seria um equilíbrio. E para fechar esse assunto, ainda sobre o pensamento pessimista, o autor diz o seguinte: talvez seja por isso que ele seja tão sedutor. Ter a expectativa de que as coisas vão dar errado é a melhor forma de ficar positivamente surpreso quando elas não dão. Então eu diria para vocês, sejam otimistas num grau realista de possibilidades, mas considerando que situações ruins, situações negativas podem acontecer, e isso deixa você em alerta. Portanto, nosso objetivo não é ser friamente racionais, apenas psicologicamente razoáveis. E faz sentido, porque se fosse totalmente racional, com tantos modelos matemáticos existentes, com tantas fórmulas de probabilidades, muita gente já teria ficado rica. Mas é o psicológico, é o comportamento, são as nossas atitudes diante das finanças que vão determinar muitas coisas importantes, inclusive o nosso sucesso financeiro. Por isso, gastando somente aquilo que você ganha, dentro das suas condições, do seu orçamento, fazendo alguns investimentos, por menores que sejam, mas que sejam constantes e sem dever a terceiros, isso vai trazer uma tranquilidade imensurável para a sua vida. E aí a gente encerra com esse pensamento do autor, que a forma mais elevada da riqueza é a possibilidade de acordar todo dia e dizer: eu posso fazer o que quiser hoje. Por isso, se organize, fique atento a esse comportamento financeiro, de ansiedade, de ganância. Faça um orçamento para você tentar equilibrar as suas finanças e poder
durante a sua vida, fazer as suas economias e viver de forma tranquila, aproveitando tudo aquilo que você deseja. Gostaram? Então deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!